Olá, pessoal! Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre gênero textual. Gênero textual que nós vamos trabalhar é o artigo de opinião. O que é um artigo de opinião? Bom, o próprio nome já diz, né? Que você vai, nesse gênero, contar a sua opinião a respeito de um assunto. Então, como fazer um artigo de opinião? Então, vamos aos passos aqui. Primeiro, vamos entender o que é. Diz assim, um artigo de opinião é um tipo de texto dissertativo argumentativo, onde o autor apresenta um ponto de vista sobre determinado tema, e por isso recebe esse nome. Como eu tinha comentado anteriormente, você vai descrever a sua opinião. Então, o artigo de opinião é quando você descreve a sua opinião, seu ponto de vista, por isso ele recebe esse nome. O que é argumentação? É o principal recurso retórico utilizado nos textos de opinião. Tem como característica informar e persuadir o leitor sobre o assunto. Então, ele traz o assunto para o leitor, diz a sua opinião, e nessa dissertação ele tenta convencer o leitor de que a opinião dele é a correta. Geralmente, o artigo de opinião são vinculados em meios de comunicação em massa, como televisão, rádio, jornais, revistas, que abrangem um tema da atualidade. Então, o artigo de opinião é isso aí. E é mais feito por jornalistas, né? Então, é apresentado em TV, rádio, jornal e aborda algum tema atual. Quais são as características? O texto é escrito em primeira e terceira pessoa. Você pode escrever em primeira pessoa, sua opinião pessoal, ou pode escrever em terceira pessoa, né? Então, quando você coloca ali pesquisas a respeito do assunto. Uso de argumentação. O que é isso? A argumentação são trocas de argumentos, ideias, ponto de vista. Então, vocês vão argumentar, colocar seu ponto de vista no texto. Persuasão. Significa convencer alguém. Né? Então, esses dois elementos são usados na construção do artigo de opinião. Você vai persuadir alguém a ter o mesmo ponto de vista seu e, dentro dali, você vai apresentar suas ideias. Geralmente, no final, ele é assinado pelo autor. Essas produções são vinculadas em meios de comunicação, né? Como já foi dito anteriormente, como jornal, revistas, blogs, né? Na internet também é muito usado, ok? Agora vamos passar para o próximo ponto. Bom, quais são as características do artigo de opinião? Elas possuem uma linguagem bem simples, tá? Não é uma linguagem muito complicada, com palavras difíceis. Inclusive, vocês que vão fazer a redação, eu conheço a linguagem de vocês, então eu peço que vocês não copiem, tá? Porque a gente conhece a linguagem da turma. Então, assim, usem a linguagem que vocês usam no dia a dia, só não usem uma linguagem informal, né? Que é o verbo tá, ela tá desse jeito. Não, vamos usar uma linguagem mais formal, mas no nível de vocês. Aborda o tema da atualidade, inclusive o tema que nós vamos trabalhar é um tema atual. Podem possuir títulos polêmicos e provocativos. Né? Então, por exemplo, racismo, homofobia, né? Então, são temas mais polêmicos e provocativos. Também pode se basear, né? Um artigo de opinião. Contém verbos no presente e no imperativo. Verbos no presente, vocês já sabem, né? Que são os verbos que são conjugados, né, com o tempo presente, e o imperativo é aquele que dá ordem, né? Então, aquele que pede um favor, né? Então, por exemplo, abra a porta, fecha a janela, né? Então, no artigo de opinião, geralmente, se usa, né? Porque, por exemplo, podemos fazer com que a sociedade mude, então podemos, né? É um verbo no imperativo. Bom, continuando aqui, deixa eu passar aqui para o próximo slide. A estrutura do artigo de opinião. Deixa eu ver aqui, característica e estrutura. Geralmente, o artigo de opinião segue um padrão de estrutura dos textos dissertativos argumentativos. Qual é essa estrutura? Temos a introdução, você vai expor, né, na introdução o tema, vai apresentar qual é o tema, por exemplo, racismo. Né? Você pode colocar lá, por exemplo, racismo. Podemos observar em nossa sociedade que o racismo tem feito parte de muitas comunidades.
Mas o que é o racismo, então? Aí explicar o que é o racismo no primeiro parágrafo ali, introduzir. Né? No desenvolvimento, você vai interpretar. Nesse momento, você vai dar uma parte da sua opinião e argumentar o porquê que a sua opinião está correta. E no final, você vai finalizar apresentando suas ideias. O que você tem proposto para solucionar o problema? Porque um artigo de opinião, ele vai trazer um problema. Qual é a sua solução? E aí você vai colocar. Bom, quais são os passo a passo? Primeiro, o tema. Nós já escolhemos um tema aí. Foi dado para vocês sobre o bullying. Então, já foi definido um tema. Vocês vão escrever, então, sobre o bullying. Depois vão pesquisar. Posso pesquisar? Pode. Aprofundem sobre o assunto. Busquem a opinião de psicólogos. Temos aí o Léo Freiman, que fala muito sobre o bullying. Vocês podem ir no YouTube, procuram o Léo Freiman. Depois, se vocês quiserem, posso compartilhar com vocês. Podem fazer essa pesquisa mais profunda e atualizada em livros, bibliotecas, sites, vídeos na internet, mas vão em fontes seguras. Então, você vai anotar ali partes interessantes e vai construindo o seu texto. Só não pode esquecer que você deve formar a sua opinião e não copiar a opinião do outro, tá? Que é plágio. Então, você, baseado nas pesquisas que você vai fazer, você vai formar a sua opinião. Uma super dica aí, não é só ler, tá? É importante também fazer uma leitura racional e atenta. Então, por exemplo, será que realmente o que esse autor falou sobre o assunto, sobre o bullying, tá certo? Será que é assim mesmo? Será que o bullying deve ser encarado dessa forma? Então, você, assim, não deve simplesmente ler a informação e falar assim, não, vou colocar isso aqui, eu achei legal, pronto, acabou. Não, você tem que ser racional e prestar bastante atenção, ser atento à informação. Analise, por exemplo, os títulos, as introduções, o desenvolvimento, o argumento, a opinião do texto e as finalizações. Quando vocês terminarem um texto, é legal vocês fazerem isso. Analisar o desenvolvimento, o que você já escreveu, como você já escreveu, que mudança você pode fazer. Se necessário, faça algumas notas, né, sobre algumas coisas que vão te ajudar a produzir o texto. Né? Você pode ir lá fazer algumas anotações que podem te ajudar a produzir esse texto. Leiam bastante, pesquisem, assistam vídeos aí, tem muitos vídeos informativos no YouTube legais, né, que vão falar sobre o assunto e vão te ajudar a produzir o texto. Nós trouxemos para vocês aí alguns conectivos que vão te ajudar a começar os parágrafos. Então, por exemplo, na introdução, uma vez que, visto que o bullying, né, uma vez que o bullying tem sido muito falado nas escolas, então, são vários conectivos que você pode colocar, ó. Muito se tem discutido sobre o bullying, né? Aí tem, ó, cogita-se, comenta-se, torna-se conhecimento. Toma-se conhecimento de que o bullying, né? Evitem no primeiro parágrafo usar atualmente, hoje em dia, na atualidade. Então, evita usar atualmente o bullying, não. Então, vamos usar aí o do quadrinho 1 para começar o seu primeiro parágrafo. Montou o seu primeiro parágrafo, disse lá o que é o bullying, você vai para o 3, tá? É o desenvolvimento. Vai fazer o seu segundo parágrafo. No 3, você pode fazer até 2, 3 parágrafos, usando os conectivos do 3. Pode-se mencionar desta forma, assim, além disso, ainda convém lembrar, todavia, de início. Então, o parágrafo, geralmente, introdução, é no máximo 2 parágrafos. No desenvolvimento, pode fazer 1 parágrafo, 2 parágrafos, 3 parágrafos, e a conclusão, mais 1 parágrafo. Então, como eu já tinha dito anteriormente, o mínimo de parágrafos são 3. E para você concluir seu texto, em vez de você colocar lá, eu acho que é minha opinião, não, você vai concluir. Em virtude dos fatos mencionados, podemos concluir que o bullying pode ser evitado, entendeu? Vocês vão fechar o seu texto. Portanto, logo, em vista dos argumentos apresentados, então vocês podem usar esses conectivos para fazer sua redação. Da liga, entende-se que é necessário que. No finalzinho, você pode concluir. Esse da liga é para você colocar ali no meio da sua conclusão para dar aquele toquezinho final,
tá? Na sua conclusão, claro, se necessário. Se não houver necessidade, não precisa. Fecha aí seu texto. Qualquer dúvida, assista novamente esse vídeo, vai assistindo aos poucos e vai fazendo sua redação. Coloca aí nos conectivos, dá uma olhadinha, pode ir usando esses conectivos para montar a sua redação. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Fique ligado e não se esqueça de entregar sua redação na data marcada. Bom, pessoal, fico por aqui. Muito obrigado. Espero que tenha ajudado.